Bora de informação ao vivo, tá chegando por aqui diretamente lá da capital federal, onde ontem teve bastante movimentação, porque começou a exposição 8 de janeiro lá na Câmara. Sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o nosso correspondente, Igor Damasceno, diretamente de Brasília. Igor, quais são os itens expostos nessa mostra, que inclusive você está diretamente aí do salão dessa exposição, não é isso? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. A exposição dos objetos que foram vandalizados pelos extremistas em 8 de janeiro do ano passado continua aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A coordenação de preservação de conteúdo daqui da Câmara fez questão de manter alguns objetos assim, da forma como você está vendo aquele vaso ali atrás, totalmente quebrado, para mostrar as marcas daquele trágico dia para a democracia brasileira. Claro que a maioria das peças foram restauradas, foram recuperadas, mas algumas eles mantiveram dessa forma aqui para preservar tudo o que aconteceu. Eu vou pedir licença para vocês, vou mostrar agora o que aconteceu, quais são os objetos que estão aqui sendo expostos. Ó, esse é o Salão Verde da Câmara dos Deputados. E olha só, isso aqui é um vaso que foi dado pelo governo húngaro ao governo brasileiro em 2011, estava exposto aqui no Salão Verde da Câmara quando foi quebrado. Temos também esse outro vaso aqui, essa escultura, na verdade, que foi dada pelo governo do Sudão em 2012 para a presidência da Câmara dos Deputados. Eu quero mostrar para vocês também esse azulejo aqui, é um azulejo de Atos Bulcão, azulejo de 1971. Esse azulejo fica exposto ali atrás, olha só a quantidade que tem ali atrás. Todos são de Atos Bulcão e os vândalos, quando invadiram o Salão Verde da Câmara, acabaram depredando e também quebrando alguns desses azulejos. Temos também esse outro vaso aqui, foi dado pelo governo da China em 21 de março de 2012, totalmente quebrado. Outro vaso do governo chinês, que foi dado aqui para a presidência da Câmara dos Deputados no dia 1º de julho de 2008. Então, são alguns dos objetos que foram vandalizados, alguns dos objetos que foram quebrados naquele fatídico dia de 8 de janeiro e que agora estão sendo expostos aqui na Câmara dos Deputados, nessa solenidade que se chama Democracia Inabalada. A solenidade foi feita ontem à tarde, a gente chegou a falar sobre esse assunto aqui no Manhã no Ar, justamente para relembrar tudo o que aconteceu e para dizer que, apesar da tentativa de golpe de Estado que os vândalos tentaram dar no ano passado, a democracia prevaleceu. Estavam aqui os chefes dos 3 poderes brasileiros num ato simbólico de que, apesar das diferenças políticas, as instituições brasileiras são sim harmônicas. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A solenidade mobilizou um forte esquema de segurança. Policiais militares, Detran e drones fiscalizaram toda a movimentação na região central de Brasília. Antes da abertura dos eventos, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu 1 minuto de silêncio para que todos pudessem ouvir o registro sonoro da invasão aos prédios públicos. A destruição provocada pelos vândalos também foi registrada em fotos e objetos que fazem parte da exposição após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. A mostra será aberta ao público nesta terça-feira no edifício sede do STF. Após a inauguração, o presidente da Corte destacou que a data precisa ser sempre lembrada. Nós jamais esqueceremos, ministra Rosa. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. O país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Um Brasil que não se parece com o Brasil. Réplicas da Constituição foram colocadas em frente aos prédios invadidos. No Salão Negro do Senado Federal, os chefes dos 3 poderes se encontraram para a solenidade principal. A cerimônia contou com a execução do hino nacional, cantado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O
presidente Lula disse que não há democracia sem liberdade, mas pediu que ninguém confunda liberdade com atos criminosos. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, usou o tempo de discurso para criticar os autores intelectuais dos ataques, além de políticos que tentaram minimizar os estragos causados há um ano. Os inimigos da democracia, que não representam a vontade popular, recorrem à desinformação, à desordem, ao vandalismo, para simular uma força que não possuem. Os inimigos da democracia disseminam ódio para enganar e recrutar uma parcela da sociedade. O relator do inquérito que investiga as invasões, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que apesar dos ataques, a democracia prevaleceu. Também defendeu o fim da polarização, mas disse que isso não significa impunidade. Todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. A solenidade acabou com as autoridades descendo a rampa do Congresso. Esse foi o primeiro espaço invadido pelos vândalos. O ato representa que a situação voltou ao controle. Desde os ataques, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional estão protegidos com grades como essas. O objetivo é dar mais segurança aos prédios. Hoje, durante a cerimônia, Rodrigo Pacheco anunciou que as grades vão ser retiradas do Congresso num ato simbólico de devolução da Casa do Povo aos brasileiros. Bom, essas grades devem ser retiradas ainda nesta semana e representam justamente isso, devolver o Congresso Nacional aos brasileiros. Todos os prédios, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, todos eles estavam gradeados e também com a entrada restrita. O Palácio do Planalto foi o primeiro a retirar as grades, já tem mais de um mês. Agora vem a vez do Congresso Nacional, esse anúncio feito pelo presidente do Congresso e também presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ontem nós também demos alguns detalhes da Operação Lesa Pátria. A nova fase marcou um ano dos ataques antidemocráticos. 46 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Distrito Federal e em outros 8 estados brasileiros, a maioria no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. Agora nós temos alguns detalhes sobre as 2 pessoas que foram presas. Uma delas é um empresário que mora na região Nordeste. De acordo com as investigações, ele teria dado R$24 mil para fretar ônibus e trazer extremistas de outros estados aqui para a capital federal. O outro é um policial militar de Rondônia. Ele também teria dado dinheiro para financiar aquele acampamento golpista que foi montado em frente ao quartel-general do Exército. Ju, nós preparamos uma reportagem que fala bem como é que foi, um cientista político, ele explica muito bem como é que foi essa tentativa de golpe. Desde o dia 8 de janeiro do ano passado, a gente vem utilizando alguns termos que às vezes geram polêmicas. Entre eles é extremista e golpista. Nessa reportagem a gente explica por que a gente utiliza esses termos e por que eles são aplicados de forma correta. Chama-se de golpista aquela pessoa que tenta tirar do poder um governo democraticamente eleito para instalar um outro regime de poder. Isso é uma tentativa de golpe de Estado. E foi exatamente o que essas pessoas tentaram fazer em janeiro do ano passado. Então, está sim correto chamar essas pessoas de golpistas. Nós chamamos de extremistas porque, para tentar tirar do poder o governo democraticamente eleito, eles chegaram a atitudes extremas. Eles acabaram com a Câmara dos Deputados, vandalizaram o Senado Federal, também o Palácio do Planalto, mais de 11 milhões de reais em prejuízos no Supremo Tribunal Federal, que foi o prédio mais vandalizado. Então, isso sim é uma atitude extremista. Nessa reportagem, a gente explica um pouquinho mais. Vamos ouvir. Um ano se passou e as imagens que chocaram a todos continuam dando o que falar.
Qual foi a sua primeira reação ao ver os prédios, que deveriam ser os mais seguros do país, serem vandalizados? Eu senti muita revolta, muita indignação, muita raiva, né, por ter destruído o nosso símbolo da democracia, né, um horror que foi praticado aqui em Brasília. Então, fiquei muito indignado, com muita raiva e continuo com esse sentimento até hoje, um ano após os acontecimentos. Tem como esquecer tudo o que aconteceu um ano atrás? Não tem como, né? Isso vai ficar, acho que, guardado na memória do povo brasileiro, mas sempre a memória nos traz o aprendizado. Para entender os motivos que levaram ao atentado do 8 de janeiro, é preciso voltar no tempo. O ano é 2016. O Brasil entra em recessão econômica e perde credibilidade internacional. A então presidente Dilma Rousseff, cada vez mais impopular ao tomar decisões controversas, sofre impeachment. A esquerda brasileira está enfraquecida. 2018. As campanhas eleitorais começam. O então candidato do PT, Lula da Silva, é preso por decisão da Justiça. O substituto, Fernando Haddad, ainda não tão conhecido no país, não convence. É neste período que a direita se articula, ganha espaço, explora discursos contra a corrupção e o aparelhamento do Estado. Ganha notoriedade, então, um deputado federal do Rio de Janeiro, já conhecido por discursos polêmicos. Jair Bolsonaro começa a dar respostas atravessadas a todos os inimigos políticos e recebe o apelido de mito. Ele foi escolhido para ser a voz da direita nas eleições daquele ano. Durante a campanha, em Juiz de Fora, leva uma facada, dispara nas pesquisas. Um mês depois, é eleito o presidente da República. 2019. Bolsonaro assume o poder e cumpre promessas. Diminui a quantidade de ministérios e chama personalidades conhecidas para liderar pastas importantes. 2020, o ano que o jogo começa a virar. O mundo é surpreendido pela pandemia de Covid-19. O isolamento social deixou cidades vazias. Na contramão de especialistas, Bolsonaro adota um discurso polêmico. É contrário ao uso de máscaras, provoca aglomerações, debocha de vítimas da doença. 2022. Diante da possibilidade de derrota pelo seu principal inimigo político, Lula, que já estava fora da prisão, Bolsonaro começa a atacar as instituições publicamente. Critica o STF, põe em xeque a confiabilidade do processo eleitoral, reúne embaixadores para dizer, sem provas, que as urnas não são confiáveis. Em 30 de outubro, vem a confirmação. Bolsonaro se torna o primeiro presidente a não se reeleger e Lula é eleito pela terceira vez. Quem apoiou Lula comemorou. Uma parte de quem apostou em Bolsonaro seguiu os passos do líder. Passou a atacar o processo eleitoral e não parou por aí. Bloquearam rodovias, lotaram acampamentos. Uma parte dos apoiadores tentou invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília. Um outro pequeno grupo tentou explodir um caminhão de querosene próximo ao aeroporto internacional da capital. E quando todos achavam que apoiadores furiosos tinham se conformado com a derrota, vem o 8 de janeiro. Agressões a policiais, vandalismo no Congresso, depredação do Planalto. Teve gente até que defecou em gabinetes do STF. Este cientista político afirma que é errado dizer que todos os bolsonaristas foram violentos, mas reforça que os apoiadores do ex-presidente que participaram do quebra-quebra tentaram sim dar um golpe de Estado. No cenário de 8 de janeiro, nós tínhamos pessoas que não aceitavam aquele resultado porque eles acreditavam que havia fraude nas urnas, o que não é verdade. E essas pessoas, com esse sentimento, resolveram tentar dar um golpe no país, ou seja, fomentar um golpe, na verdade, o que não ocorreu. Por quê? Porque justamente o cenário era um cenário de normalidade institucional, na medida em que as instituições não queriam saber de rupturas institucionais, sejam elas as próprias Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, os estados, ou seja, as instituições não tinham interesse de que isto pudesse ocorrer no dia 8 de janeiro. O golpe é caracterizado pela ruptura institucional, onde as forças políticas resolvem romper o status quo atual e botar um novo status quo.
Por que aquilo foi, sim, uma tentativa de golpe que não se concretizaria, mas foi uma tentativa? Porque o que as pessoas queriam ao invadir o Congresso, o Supremo e o Planalto era forçar uma ação das Forças Armadas para que houvesse uma ruptura institucional no Brasil. Então, isso já caracteriza essa tentativa de golpe. No dia dos ataques, chegar aqui, à Praça dos Três Poderes, era perigoso. A violência tomou conta do centro de Brasília. As pessoas, armadas com barras de ferro e coquetel Molotov, estavam dispostas a tudo. Jornalistas utilizaram disfarces para registrar o que estava acontecendo. O caos estava instalado na capital do país. Em pouco mais de 2 horas, extremistas furiosos vandalizaram os prédios dos 3 poderes da República. O resultado? Mais de 20 milhões de reais em prejuízo. A reação foi imediata. Lula reuniu a cúpula do governo e decidiu. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. Em resposta aos ataques, os chefes dos prédios afetados atravessaram a Praça dos Três Poderes num gesto de união e respeito à democracia. No período mais difícil desde a redemocratização, segundo eles, a democracia prevaleceu. A gente pode dizer, doutor, que a democracia prevaleceu? Acredito que foi o resultado final do 8 de janeiro, foi isso, foi um fortalecimento da democracia brasileira, uma demonstração clara que o país, pelo menos neste momento, e espero que a muito longo prazo, não tem o interesse em romper o status quo, entendendo que o jogo democrático é alternância de poder, é eleição, é embate, e a cada eleição futura nós teremos esses mesmos embates. Não há uma tendência de diminuir a polarização, mas quem está de um lado ou de outro deve entender que o resultado eleitoral deve ser respeitado. Eu acho que isso foi que saiu do dia 8 de janeiro. Não podemos esquecer, né? Temos que sempre lembrar, né? Eu sou professor de história e a história ensina que a gente tem que aprender com o passado, não esquecer e condenar o que foi feito, e aqueles que fizeram devem ser presos e ser julgados. Bom, Ju, então a partir de agora, todo dia 8 de janeiro vai ser assim, a gente vai relembrar essa data, não há o que celebrar, não é uma celebração, mas é uma lembrança de tudo o que aconteceu, uma para demonstrar que a democracia prevaleceu e outra para que a gente jamais se esqueça e aprenda com os erros do passado. A partir de janeiro de 2025 vai ter outra solenidade e assim consecutivamente até chegar nos livros de história, os nossos filhos estudarem tudo o que aconteceu. Pelo menos as instituições permanecem e a gente tem uma democracia viva aqui no país. A democracia ela precisa de vigilância, né, Igor? É importante que tenham todos esses atos, mas é preciso estar em constante vigilância para que ela alcance de fato a população e que todos nós estejamos envolvidos nesse processo democrático. Muito obrigada pelas suas informações de hoje, trazendo, portanto, o conteúdo completo da movimentação que aconteceu ontem em Brasília, na nossa capital federal. Ontem completou, portanto, 1 ano dos atos golpistas da invasão à sede dos Três Poderes lá em Brasília, e o Igor Damasceno acabou trazendo um resumo, uma linha do tempo de como que vem acontecendo, portanto, esse processo de polarização aqui no Brasil também. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.